Olá, bom dia. Tudo bem? Vamos começar então a mesa. Eu vai ter que um comprido para variar específico. A ideia é apresentar um pouco o trabalho dos alunos do mestrado de GPP, da graduação, para vocês conhecerem mais o que os alunos fazem, mas também contar os desafios e a superação pelas quais passaram. Ou seja, quais foram os desafios que eles encontraram, né? Porque a dissertação está lá, na biblioteca, todo mundo pode ler. E o resultado final não mostra exatamente esses precalços que a gente achou que seria muito interessante vocês da graduação, que estão nos seus desafios também de TCC, ou de iniciação, de outras pesquisas, ou de outros projetos, conhecer. É claro que a natureza do trabalho acadêmico do mestrado é um pouco diferente. Nós também vamos até falar um pouquinho sobre isso. Mas a ideia é que vocês possam conhecer isso, e é claro que o nosso objetivo também é que vocês se entusiasmem com o mestrado em GPP, conheçam um pouco mais do que os alunos fazem, se entusiasmem. Então a gente convidou 6 ex-alunos de áreas diferentes, com trabalhos diferentes, temas diferentes, e a gente pensou em organizar a apresentação a cada em blocos de 2 alunos. Né? E aí abrir para perguntas, depois mais 2, abrir para perguntas, depois mais 2, para ficar um pouco mais dialogada, não ficar só a apresentação deles. Ok? Então, eu queria apresentar para vocês o Diego Tonelotto, a Karina e o Bruno, Karina Juliano e o Bruno Martinelli, que terminaram o mestrado recentemente e vão começar apresentando as suas pesquisas. Então, vamos às falas. Bom dia, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite para participar da banca, professor Jaime, professora Renata, professora Cecília. E aí, como a Cecília já falou, meu nome é Karina Julião, e eu vou falar um pouquinho da minha trajetória durante a graduação, mestrado, agora trabalho. Do trabalho do mestrado e alguns desafios que eu enfrentei durante o percurso do mestrado. Eu sou cearense, então acho que é importante falar. Eu fiz graduação numa universidade chamada Unilag, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e meu percurso institucional foi muito importante também para a minha trajetória pessoal e para as minhas escolhas de pesquisa. A Unilag, ela faz parte do REUN, ela estava localizada no interior do Ceará, e ela tinha 2 propostas, que era de cooperação sul-sul e desenvolvimento territorial regional. E eu fiz IC durante toda a graduação. Assim, os primeiros 3 meses de graduação eu já estava fazendo IC, porque a Unilag era muito recente, os alunos da primeira turma já eram as pessoas que pegaram os projetos de iniciação científica. Durante toda a graduação, dado esse segundo objetivo da Unilag, que era desenvolvimento regional, eu olhei sempre para o nível local, os pequenos municípios. E aí eu desenvolvi 3 ICs. A primeira era sobre política educacional dos pequenos municípios, a segunda sobre desenvolvimento territorial em pequenos municípios, e a terceira sobre emancipação das beneficiárias do Bolsa Família, olhando também mais para a gestão municipal. E aí o que aconteceu é que todas essas ICs apontavam para o mesmo caminho, que eram os desafios municipais da implementação de política pública. De certa forma, isso me incomodava bastante, porque eu era uma moradora de pequeno município, agora com uma lente de pesquisadora para pequeno município, e o único resultado era o desafio municipal. E uma determinada disciplina de cooperação intergovernamental eu comecei a flertar com essa literatura mais de federalismo e de cooperação intergovernamental, que é uma literatura que já parte do pressuposto dos desafios municipais e tenta entender a cooperação como uma maneira de mitigar, ou em alguns casos até solucionar os problemas de implementação de políticas públicas em nível local. E eu fiz meu TCC sobre um consórcio, que é uma forma de cooperação intergovernamental, um dos mais importantes da região, na região que a Unilag estava inserida, região do maciço de Baturité. Eu desenvolvi todo o meu TCC, e quando eu terminei o TCC, eu já estava bastante atraída em relação a essa literatura de cooperação intergovernamental, e tinha certeza que eu queria continuar trabalhando com pesquisa. E logo me dei com o mestrado. Quando eu terminei a graduação em administração pública, eu olhei quais eram os programas no Brasil que eu queria me inserir. E eu vinha de uma trajetória toda de administração
mas com experiência de pesquisa em análise de política pública. E eu queria me aprofundar nessa literatura de análise de política pública que eu flertei, mas eu não me aprofundei durante a graduação. E olhando para os programas no Brasil, e aí eu tentei vários programas que eu queria fazer muito mestrado, a maioria era muito focada na área de administração, que era a minha área de conforto. Então eu olhei para a capa de EPP da USP e vi que era o programa que mais se propunha a interdisciplinaridade entre essa área de gestão e essa área de análise de política pública, e vim para cá fazer um mestrado. E aí, mais uma vez, a trajetória institucional foi muito importante para mim, porque aqui eu encontrei essas duas caixinhas, eu consegui mergulhar na literatura de análise de política pública e análise de gestão. E eu vim desenvolver um trabalho que era, de certa forma, uma continuação do meu TCC. Lá eu olhei muito para o nível regional, mas eu descobri que esse consórcio que eu olhei no nível regional, na verdade, era uma política estadual. E aí, meu objetivo no mestrado foi analisar qual era a relação entre esse governo estadual do Ceará e os governos municipais dentro de uma arranjo de consórcio e como foi essa trajetória de implementação. O meu recorte analítico foi muito essa discussão de federalismo e relações intergovernamentais, mas muito também olhando para o setor de política pública, que era o setor de saúde. Então, o título da minha dissertação foi Cooperação Intergovernamental na Saúde e os consórcios públicos de saúde no Ceará como uma estratégia de coordenação estadual. Dois pressupostos foram muito importantes nesse projeto. Para mim, era a relevância, um deles era a relevância da trajetória local, e aí não só no sentido de que sempre a gente tem que fazer um historicismo e olhar para a trajetória, mas porque o meu caso pedia essa análise de trajetória, porque as relações no Ceará, sempre as relações entre Estado e município, se resolveu sempre de uma maneira muito peculiar, que uma das autoras principais que analisou isso, Judith Tembley, fala que é uma relação de governo central no local, entendendo esse Estado como um governo central entrando e tendo capilaridade dentro dos municípios. E um segundo pressuposto muito importante do meu projeto de dissertação foi olhar para o setor de política pública, porque eu estava flertando com essa literatura de federalismo, mas não dá para entender essas relações entre entes federativos de maneira genérica, então o setor de política pública importa, e aí eu mergulhei também no sistema único de saúde e também entendendo a política de saúde desenvolvida dentro do Ceará. Falando da abordagem metodológica, eu sempre trabalhei de uma trajetória de pesquisa qualitativa e eu mantive isso durante o mestrado. Eu até pensei, junto com a minha orientadora, que foi a professora Cecília, em usar metodologias quantitativas, mas o mestrado é muito rápido e eu não consegui mergulhar, aprender um novo método para desenvolver durante o mestrado, então eu usei pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevista semi-estruturada, tentando cruzar esses métodos para ter resultados robustos. E aí o meu trabalho teve dois grandes capítulos de resultados. O primeiro foi essa análise da trajetória, e eu analisei de forma comparativa 3 programas do governo do estado do Ceará, que por cima eu já entendia que tinha certas similaridades, mas eu tive que mergulhar para entender, que foi o Programa Agentes de Saúde, o processo de microrregionalização no Ceará e o Proximais, que é o guarda-chuva desse consórcio, que é realmente meu objeto de estudo. Então, o que eu percebi é que existia um incrementalismo entre esses processos. Desde a década de 80, foi estabelecida essa forma de relação entre o Estado e o município, que era o governo central no local, e não tinha uma descontinuidade, apesar das mudanças de governos estaduais. Então, isso foi muito importante para entender o meu objeto. Tinha uma trajetória de consolidação de relações estaduais, mas também de políticas públicas que construíram estruturas dentro das regiões de saúde, dentro dos municípios, que deram suporte à criação do Proximais e dos consórcios em cada região de saúde. E aí, qual era o diferencial do consórcio? Você tinha já uma relação estabelecida entre estados e municípios. Com o segundo programa, você tinha uma micro-regionalização, então os municípios já entendiam que precisavam trabalhar de forma regionalizada, mas eles não tinham equipamentos de saúde para essa regionalização não ser para forma. Então, os consórcios forneceram 2 equipamentos de saúde, que era uma policlínica, e um centro de especialidades odontológicas que vieram preencher esse vazio assistencial em cada região de saúde. Então, o principal resultado do consórcio foi interiorizar o serviço de saúde e trazer objetividade para esse processo. E aí, eu, já no artigo que foi uma reestruturação da dissertação, eu fiz uma análise de quais foram os fatores
que permitiram que o consórcio, e esse consórcio é vertical entre estados e municípios, uma coisa que eu já deveria ter falado, que a maioria dos consórcios no Brasil são intermunicipais. Então, uma das justificativas para além de eu ser cearense era analisar esse consórcio, porque era a primeira experiência vertical no Ceará. Eu analisei os fatores que permitiram essa cooperação vertical do Estado nesse artigo. E aí eu elenco alguns desses fatores que foram a trajetória política de saúde no Estado, que é isso que eu já trouxe, o governo central no local, e o segundo fator é a atuação coordenadora do Estado no âmbito político e na definição da estrutura institucional do consórcio, que isso foi muito importante. Um terceiro é o papel da burocracia e dos empreendedores de políticas públicas na definição dos consórcios. Então, isso não só eu trago, mas outros autores que também estudaram a cooperação intergovernamental na saúde, eles falam que a burocracia é muito importante, porque apesar do consórcio ser um arranjo eminentemente político, precisa de uma burocracia forte, então, o concurso para segurar esse arranjo e, de certa forma, tentar superar as dicotomias e os problemas políticos que realmente vão aparecer. E aí a burocracia estadual foi muito importante na hora de formulação do consórcio e a burocracia municipal é muito importante na hora de implementação do consórcio. E aí uma outra categoria é a categoria de empreendedores de políticas públicas. Tinham atores na burocracia estadual que tinham participado do movimento sanitarista, então eram atores que ainda estavam muito envolvidos com a ideia de sistema único de saúde, com saúde pública, e eles que conseguiram colocar a ideia de um consórcio público de saúde na cabeça do governador, que estava naquele momento, e conseguiram conduzir todo o processo de implementação do arranjo. E um quarto ponto também muito importante para a cooperação vertical acontecer no Ceará e também ser uma cooperação de coordenação federativa, não só uma cooperação intermunicipal, uma cooperação imposta pelo governo estadual, é que os arranjos institucionais do consórcio se sobrepõem aos espaços de negociação do sistema único de saúde. Então isso faz com que os mesmos atores, e aí eu estou falando de atores que estão na assembleia do consórcio, na diretoria do consórcio, e se encontrem em arranjos também do sistema único de saúde, que é a Comissão Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores Regionais, a Coordenadoria Regional de Saúde. Então você tem sobreposição desses arranjos institucionais que fazem com que esses atores se encontrem constantemente, se obriguem a negociar constantemente. E aí se estabelece uma relação de cooperação e de coordenação. E aí tem outros mecanismos também que foram utilizados pelo governo estadual para também justificar que é uma relação de coordenação, como a estrutura financeira do consórcio, a estrutura administrativa do consórcio. Em todo momento tem uma relação de cooperação, mas também uma certa indução do governo estadual para também conduzir a relação com os governos municipais. E aí, já para encerrar, basicamente esses foram os resultados do meu trabalho. Um segundo ponto que ficou muito nas conclusões, mas talvez eu desenvolva em outro projeto, em outro trabalho, talvez no doutorado, é entender qual a diferença nos resultados da política pública. Isso eu não fiz no meu mestrado, mas eu me proponho fazer, quando ela é implementada no consórcio vertical ou quando ela é implementada pelo consórcio intermunicipal. O consórcio vertical é formado por estados e municípios, ou pode acontecer da União, estados e municípios, e o consórcio intermunicipal é formado basicamente por municípios. E aí, da minha análise, eu analisei só um caso, tentei olhar para outras experiências, mas a partir da literatura, não a partir de uma análise empírica, é que o consórcio vertical ele é um avanço, um amadurecimento da própria política de saúde no Brasil. Então, você tem municípios que executam muito, mas tem baixo financiamento. Você tem um sistema único de saúde que é estruturado de forma hierarquizada. Então, não posso afirmar que o consórcio vertical funciona em toda a política pública, mas a partir do meu estudo de caso, eu posso, pelo menos, afirmar ainda superficialmente que ele funciona para a política de saúde. Porque Estado e município já são obrigados a trabalharem juntos na política de saúde. O Pacto da Saúde de 2016 já coloca o Estado como ente regulador do processo de regionalização, então esse Estado tem que ser protagonista, e o consórcio de saúde vertical funciona como uma ferramenta para instrumentalizar e para consolidar essa relação que já tem que ser colocada do Estado como ente regulador de municípios regionalizados. Mas em outras políticas, talvez, os consórcios municipais ainda façam muito mais sentido. E aí agora eu passo para o último ponto, que quais foram os desafios que eu enfrentei nesse processo de crescer e também muito mais do mestrado aqui na casa. O primeiro é ter que fazer escolhas e ter que defendê-las. Não dá para fazer uma pesquisa sem fazer escolhas, então você tem que fazer vários recortes. Recorte de objeto, recorte temporal, recorte de literatura. São N recortes para você conduzir uma pesquisa durante 2 anos. E você precisa justificá-la. Tem uma qualificação,
vem uma banca que vão fazer N questionamentos, e bancar esses questionamentos foi desafiador para mim, mas foi muito importante fazer sempre o dever de casa antes, na hora de enfrentar uma banca de professores. O segundo desafio foi o meu campo de pesquisa. Eu vim bem pretensiosa para o mestrado, eu quero analisar as 22 regiões de saúde do Ceará, mas eu não ia conseguir analisar porque eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, e eu estava fazendo uma pesquisa sozinha. E aí eu tive que estabelecer critérios para escolher regiões de saúde, para ir a campo. Então eu escolhi 4 regiões de saúde, uma era Fortaleza, 2 mais próximas e uma no interior do Ceará. Então eu fiz esse recorte, mas ainda assim foi desafiador conduzir uma pesquisa tudo sozinha, tabular dados, fazer entrevista sozinha, e conduzir todo esse processo foi desafiador, mas também foi importante. Um terceiro desafio foi fazer com que o meu estudo de caso não fosse só uma contação de história. Porque o IC, ele já te dá umas ferramentas para você conduzir uma pesquisa, mas ainda assim, ele ainda é bastante descritivo. E o mestrado exige que você comece a construir essa sua lente mais analítica diante de um objeto de pesquisa. E aí eu já tinha uma relação íntima com o Ceará, cearense, mas isso não se justifica na academia. Eu precisava justificar porque eu estava olhando para aquele caso a partir de lentes teóricas. E para isso, para superar esse desafio, eu tive que ler bastante, eu tive que conversar com muita gente para justificar porque eu estava estudando no Ceará e eu não estava fazendo só uma contação de história. E o quarto desafio foi ter paciência de fazer e refazer. Porque você entra com um projeto que às vezes você também é muito pretensiosa e acha que está redondo, mas ele não está redondo. Na primeira disciplina você começa a receber várias ruguinhas assim na cabeça que você pensa, não, tem que ser diferente. E esse tem que ser diferente vem várias vezes. E eu acho que eu bati o martelo que ia ser minha dissertação, assim, meses antes que eu ia entregar a minha dissertação. E aí, eu acho que o Bruno também compartilhou isso anteriormente. E é isso, é ter paciência de que na hora que você vai achar que está pronto, você vai olhar de novo e acha que pode melhorar. E até hoje eu olho para trás e leio a minha dissertação e acho que ela pode melhorar. E aí, para não falar só de desafio, eu ia só terminar falando uma dica, assim, que para mim foi muito importante nesse processo, foi de olhar para quem já tinha caminhado mais que eu já tinha caminhado. Então, várias vezes eu baixei dissertações de professores que eu admirava, artigos de professores que eu admirava, para entender como eles escreviam, para entender como eles escrituravam. Assim, mais do que conteúdo, eu tinha que aprender como fazer, olhar para a cozinha da pesquisa. Isso foi muito importante para mim. E aí não é no sentido só de reproduzir, que aí é plágio, mas reproduzir a cozinha mesmo, reproduzir o caminho de pesquisa, que a gente só aprende fazendo. Então é isso, obrigada. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Bruno. Queria primeiro agradecer a Cecília, a Renata e ao Jaime pelo convite de estar nessa mesa, com colegas também especiais que mestrado nesse processo. Agradecer também a Semana de GPT pela organização. E a CAPES também foi quem me começou durante a pesquisa com a bolsa, que tinha recursos para pesquisa no Brasil. Estou muito empolgado aqui pela oportunidade de trocar com vocês. E de olhar para a dissertação, eu concluí a dissertação em 2017 e agora 2 anos e meio depois fazer um sense making nesse processo, tentando trazer esses desafios a partir da minha trajetória para vocês. Bom, a minha dissertação foi a autonomia municipal na implementação dos programas federais, foi uma análise do programa Mais Educação MEC na cidade de São Paulo. Foi para a professora Cecília. Então, a minha proposta hoje aqui tem 2 propostas que se complementam, que é trazer um pouco do olhar da minha trajetória, enquanto pesquisador, enquanto servidor público hoje, e também o percurso da minha pesquisa e desafios teóricos e metodológicos que eu vivi. E acho que a Karine trouxe uma boa síntese disso, que está muito convergente aqui que eu vou trazer para vocês. Pode passar, por favor. Então, primeiro aqui em relação à minha trajetória, faz 10 anos que eu entrei na EASH, eu entrei na EASH em 2009, me formei em 2013. Durante esse período, eu fiz bastante coisa, Então, eu vivi tanto uma fase mais acadêmica, em alguns momentos mais acadêmicos, em alguns momentos mais profissionais.
Eu acho que todos eles colaboraram para complementar. Eu acho que eu aprendi muito na fase acadêmica e uso diversos desses aprendizados hoje, né? A gente estava falando mais cedo, né, falando um pouco a desenvolvimento analítico, né, que eu acho que é uma questão que a gente amadurece, mas também tudo que eu aprendi em relação a olhar para o servidor público e olhar para os desafios de gestão pública que eu enfrento hoje. Então, trazendo aqui rapidamente para vocês, né, eu tive uma experiência aqui na própria arte, com educação, no Pro Universidade, que foi um cursinho que teve aqui, eu trabalhei nesse cursinho. Depois, em 2012, eu começo a olhar mais para a gestão municipal, que é o que me atrai muito até hoje, esse desafio de gestão pública. E aí eu fui fazer uma iniciação científica sobre o governo local e implementação das subprefeituras no município de São Paulo. Isso me motivou muito para o mestrado, porque na iniciação científica eu olhei como uma política pública era implementada no município. E aí no mestrado eu vou olhar como que uma política que é desenhada no nível federal é implementada no município, né, tendo em vista todo o contexto de coordenação federativa que o Brasil passa desde 95. No meio disso, entre a iniciação científica e o mestrado, eu trabalhei também numa OSC, numa Organização da Sociedade Civil de Pessoas com Deficiência, trabalhando na implementação de uma política federal. Em seguida, né, quando eu terminei o mestrado, eu fui aprovado no concurso de analista de políticas públicas e gestão governamental. Até hoje eu não assumi o cargo, mas eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, tendo em vista esse novo desafio que estava se colocando na minha carreira, né? E aí eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, e lá eu trabalhava no 011 Lab, que é o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo, que era um campo totalmente desconhecido para mim. Foi muito desafiador isso, e aí eu começo a dialogar com algumas questões novas, como inovação e mudança organizacional. Trabalhei muito com a Carol também, competente. Design aplicado à política pública e começo a trabalhar no desenvolvimento de capacidade de servidor público para inovação e também olhando muito para atendimento ao cidadão. Eu trabalhei muito com a Carol nos projetos de atendimento ao cidadão. E agora, mais recentemente, há 2 meses, fiquei 2 anos e meio na prefeitura e mais recentemente eu entrei na Fundação Casa, 2 meses atrás. Então, estou trabalhando agora com atendimento socioeducativo dentro do gabinete da Fundação Casa. Antes de passar, pode passar, por favor? Quando veio essa proposta, né, eu lembrei de contar sobre a minha pesquisa, sobre os desafios da pesquisa. Eu lembrei que o quanto que o processo de pesquisa ele não é linear, ele é cheio de idas e vindas, como a Karine bem colocou. Então, para tentar fazer esse face make, né, para buscar esse sentido aqui para colocar para vocês, eu lembrei na minha experiência profissional quanto que o design ajuda a gente a olhar para essas questões que não são lineares. Então, vou tentar agora, a proposta agora, trazer o percurso da minha pesquisa com uma leitura a partir do processo de design. O que eu vou fazer não é eu não estou aqui querendo propor uma abordagem metodológica, tá? Eu não estou longe disso, eu só estou procurando trazer um modelo de pensar que eu acho que ajuda a pensar esse processo de pesquisa e mostrar isso de uma forma mais linear que eu acho que faz bastante sentido. Aí a gente fica aberto depois para discutir se isso faz sentido ou não. Aí precisa passar por favor. Então, eu acho que o processo de design, né? Isso, repito, não é uma abordagem metodológica acadêmica, é um modelo de pensar apenas. Ele assume o duplo diamante, que é um modelo que ele consolida várias práticas do design, que foi desenvolvido pelo Design Council, que é uma organização do Reino Unido, sem fins lucrativos, em 2005. Ele só consolida no framework. Então, ele parte de um modelo de incerteza e ele é muito usado para o desenvolvimento de serviços e produtos. E aí você parte de um desafio inicial, né, que eu acho que é muito para o mestrado, que você tem uma pergunta de pesquisa inicial no projeto, em qualquer pesquisa, isso também numa iniciação científica. E você tem etapas divergentes, em que você busca ampliar o seu conhecimento sobre determinado assunto, e etapas convergentes, em que você busca uma síntese, uma convergência de pensamentos. Então, trazendo, né, esse modelo, você tem primeiro uma etapa de descoberta em que você vai entender o seu problema de fato. Eu acho que isso acontece no mestrado. Eu queria entender a implementação de uma política federal no município, mas eu precisava desenhar esse problema. Já vou entrar nisso mais adiante. Depois você tem uma etapa convergente, né, de definição desse desafio, então você aprende muito, depois você tem que convergir e tangibilizar esse desafio. Você tem uma etapa de desenvolvimento em que você busca, a partir de alguns métodos, diferentes respostas para resolver aquele desafio, e uma entrega em que você testa essas soluções em pequena escala. Isso é cheio de erro, é cheio de descoberta, acho que assim como no processo de mestrado, e é cheio de idas e vindas. Então, às vezes você está ali numa entrega, mas você
descobrir uma coisa nova, você precisa voltar para o início. Eu acho que o mestrado tem muito disso. Não que você vai reformular toda a sua pesquisa em 45 segundos tempo, mas que você pode fazer uma descoberta ali, que você vai incluir uma nova abordagem que vai fazer sentido para a sua pesquisa. Eu vou explicar como fiz isso. Enfim, aí você tem algum banco de métodos que não são métodos acadêmicos, são outros tipos de metodologias que eu nem vou entrar, e alguns princípios como colaboração, cocriação e interação. Pode passar, por gentileza. Então, tentando aqui uma convergência com o processo de mestrado e de pesquisa, você tem um projeto inicial, e aí você tem algumas etapas iniciais que vão até a sua qualificação, que é uma revisão da literatura, você tem conversas exploratórias com outros pesquisadores, você tem levantamento de dados, você analisa algumas possibilidades, você lê muito documento, você faz disciplinas que abrem a sua cabeça, e você tem interação com o seu orientador, você tem interação com seminários de pesquisa, que são muito importantes. Eu acho que a gente possa amadurecer isso, né? Até que você chega na qualificação, que é um checkpoint ali, que você tem uma banca qualificada que vai te dar alguns feedbacks, né? Acho que a qualificação não tem que ser encarada como, às vezes a gente fica com medo, como um tribunal de inquisição, não é isso. Acho que são leitores qualificados que vão dar feedbacks para a sua pesquisa. Acho que isso é muito importante. E depois você chega numa etapa em que você tem que fazer escolhas que vão determinar um pouco ali a sua pesquisa, como que ela vai se dar até o final, né? Aí você vai para o desenvolvimento, você entra com uma pesquisa de campo, você faz escolhas metodológicas, recortes analíticos, até que você analisa os dados e no final você tem que fazer uma redação. E nessa redação você não vai contar a história do jeito linearmente, de como você desenvolveu. Você tem que criar uma narrativa que vai apresentar para o seu leitor aquela pesquisa, aqueles resultados de pesquisa. Eu acho que é um dos grandes desafios do mestrado. Enfim, você tem a defesa, que é outra banca super qualificada, e você chega num resultado. E aí a gente usa, né, no design, a gente usa alguns métodos menos rigorosos cientificamente no mestrado, ou na organização científica, você busca métodos científicos que tenham todo um rigor acadêmico, né? Eu vou passar aqui para a síntese da pesquisa, mostrar bem brevemente os resultados da minha pesquisa, né, mostrar o filme rapidinho, antes de entrar mais profundamente nos desafios. Então, o desafio da minha pesquisa era compreender a implementação de uma política pública federal no município, e aí eu já parto do histórico lá da minha iniciação científica, né, que eu analisei a implementação, e aqui eu trago as políticas federais, como dentro do Estado brasileiro, né, da coordenação federativa. Então, minha pergunta era como ocorre a implementação a partir da perspectiva da gestão municipal, porque o que eu tinha mapeado na literatura era que muitas vezes você tem análises sobre o federalismo no Brasil, né? Mas é mais recente essa questão de você analisar a implementação dentro dos municípios, e alguns trabalhos já fazem isso, né? Como a Renata já fez, alguns outros trabalhos buscam tirar também a partir da gestão municipal. E você tem um contexto histórico no Brasil, que eu não sei se permanece, tem essa dúvida ainda, do governo federal como indutor de políticas públicas dos municípios por meio das transferências de recursos financeiros, sobretudo na política educacional e outras políticas sociais também, e o estabelecimento de regras e padrões mínimos para a redução de desigualdades. Né? Então, mais educação média, o que é esse programa? Ele é um programa e o contexto de São Paulo, que foi o meu objeto de pesquisa, né? Que foi o meu recorte. Ele é um recurso transferido pelo PDDE, pelo Programa de Dinheiro Direto na Escola, para custeio e para capital, para que as escolas possam fazer atividades em tempo integral com seus alunos. As unidades escolares, né, as escolas, elas têm autonomia para aderir ou não ao programa, elas podem escolher ou não aderir, isso foi muito importante para a pesquisa. E você tem um arranjo que envolve MEC, Secretaria de Educação. No caso de São Paulo, você tem diretorias regionais de educação, isso ocorre também em outras capitais brasileiras. Eu acho que isso torna o caso de São Paulo, de alguma forma, representativo assim, dos desafios de gestão que os municípios enfrentam. E no caso de São Paulo também você tem outros programas municipais de expansão da jornada. Você está falando de uma rede gigante com 500 escolas. Isso com recurso financeiro, né? Praticamente 30% do orçamento do município de São Paulo é para a educação. E você já tinha algumas iniciativas de expansão da jornada escolar em São Paulo. E aí o que os dados que eu encontrei, né, as categorias de dados que eu encontrei mostravam? O aumento da adesão da rede de ensino. Então, conforme as escolas podiam aderir ou não voluntariamente, né? E eu analisei em 2011 e 2014. Em 2011, 38% das escolas aderiam.
e em 2014, 66%. E muitas escolas a mais podiam aderir. No começo, 94 escolas podiam aderir, no final, 546. Isso mostra que houve um crescimento bastante grande na adesão das escolas. O coeficiente de variação da adesão das escolas por DRE, ele era alto em 2011 até 2013 e ele se tornou médio em 2014. O que isso significa? Que as escolas, por região, né, pelas DREs, as DREs são regiões administrativas dentro da Secretaria de Educação, você tinha uma alta variação. Então, na freguesia da Brasilândia, praticamente 100% das escolas faziam adesão, enquanto em Jabaquara, poucas escolas faziam adesão. Isso te mostrou algo relevante na minha pesquisa, essa diferença interregional em São Paulo. A execução financeira e o alunado atendido aumentou, então você tinha ali 4 mil alunos atendidos, passa para 55 mil, e você tinha 320 mil reais gastos, e passa a 7 milhões gastos com esses programas. E em outras capitais encontrei dados de que os resultados de adesão eram heterogêneos. Então você tinha municípios em que muitas escolas faziam adesão e municípios em que poucas escolas faziam adesão, isso independente do programa, do tempo de implementação do programa. Então isso reforçou o argumento de que era importante olhar para a gestão municipal para entender o que explicava isso. Bom, então eu trouxe um quadro analítico que eu busquei trazer elementos de implementação de políticas públicas, tanto top-down quanto bottom-up. Isso daí o meu quadro analítico, né, então trazer esses elementos: desenho da política federal, desenho da política municipal, as relações interorganizacionais e a burocracia de médio escalão, que foi uma categoria que durante as minhas entrevistas se mostrou muito relevante. Eu acabei incluindo isso mais no final da pesquisa. Não foi algo que eu consegui desenvolver tanto, mas se mostrou uma categoria analítica importante. Eu fiz o estudo de caso único qualitativo e quantitativo, né? Usei métodos quant e quali para poder fazer isso, mais os qualis. Então eu fiz análise de dados quant, como eu falei agora há pouco, entrevistas com burocratas municipais, gestores da rede, supervisores escolares, diretores de escola e burocratas federais também, e fiz uma extensa análise documental também. Então o que eu verifiquei, né? Que é uma capacidade limitada do governo federal de implementar um programa numa rede estruturada como o município de São Paulo. Ele não consegue sozinho fazer com que as escolas façam adesão. Precisam de outros atores para que esse processo aconteça. E que o desenho dos programas no contexto da rede de ensino, elas influenciam a implementação das políticas públicas de expansão da jornada escolar. E aí o que eu verifiquei, né, na prática que me permitia dizer isso? A rede de São Paulo, por ela ser muito grande, você tem uma burocracia muito estruturada, ela tinha uma grande resistência dos professores a voluntários, porque o programa de educação em São José de ainda, ele é executado por voluntários, né? Então você recebe uma bolsa que você vai lá na escola no contraturno e faz programas com os alunos, né? Faz oficinas com esses alunos. Isso parte de uma concepção societal de educação, então toda a concepção do programa de educação que eu não vou entrar aqui. Mas você tinha uma resistência a esse tipo de programa na rede de São Paulo. E aí os incentivos municipais eles fizeram a diferença para você conseguir implementar esse programa. Então a Prefeitura de São Paulo criou uma figura do professor orientador de educação integral, adotou essa política ao longo dos anos, de 2011 até 2014 isso foi sendo construído, e você também permitiu o pagamento de professores. Então a rede de São Paulo pagava os seus professores para executar essas atividades no contraturno também. E outra categoria que foi dos burocratas médicos que se mostrou relevante foi que os supervisores de ensino eles trabalhavam para baixo, incentivando a adesão. Então, em algumas diretorias regionais, os supervisores escolares eles iam no diretor, incentivavam ele a aderir, ajudavam o diretor a construir o projeto para submeter para o MEC. Em outras diretorias escolares, eles iam lá e diziam que isso ia dar trabalho. E isso eu busquei triangular, então, né, a fala dos supervisores com a fala dos diretores para poder chegar nessa conclusão. E para cima também. Então, esses supervisores escolares chegavam a entrar em contato com o MEC, com os gestores do MEC, para poder flexibilizar as regras do programa e conseguir que, por exemplo, como São Paulo pagava seus professores, que você usasse as sobras de recursos que seriam para pagar oficineiros, que você pudesse usar para aumentar a quantidade de materiais adquiridas. Então, eles também trabalharam construindo, né, o entendimento do programa com o MEC. E algumas contribuições que eu acho que eu trouxe na minha dissertação foi uma articulação teórica para analisar a implementação, usando elementos top-down e bottom-up. Usar esses elementos não é inédito na literatura, mas
usar esses elementos aqui da forma como eu articulei foi inédito. Isso pode ser usado para todos os estudos. Eu trouxe uma análise da implementação com olhar da gestão municipal, né, como isso é fundamental para entender os desafios de gestão e implementação de políticas públicas do município. E acho que uma outra pequena contribuição que eu trago é mais o histórico da expansão da jornada escolar em São Paulo, que isso não tinha sido feito ainda. Então eu tive que recuperar todo esse histórico para poder construir a minha análise. Então, trazendo um pouco aqui os desafios. Bom, dentro nessas etapas mais iniciais, né, o que eu coloco como alguns desafios? E acho que a Karine já abordou diversos deles de uma forma bem sintética e incrível. Desenhar uma pergunta de pesquisa que seja relevante e possível de responder no mestrado, definir um quadro teórico que seja relevante cientificamente, desenhar um objeto de pesquisa que seja compatível com a realidade, com o seu quadro teórico, e escolher um método que ajude você a responder a sua pergunta. Às vezes a gente fica no fetiche do método, mas você tem que ser pragmático, tem que escolher algo que vai te ajudar. E também falar a língua da sua pesquisa. E algumas ideias de como que a gente pode superar, né, esses desafios mais iniciais da pesquisa. Conhecer, com base no público-alvo, então acho que as ideias das pessoas importam. A gente tem que pensar com o que a gente quer falar, né, com que tipo de pesquisador. Acho que isso é uma coisa que a Renata trazia muito nas aulas de análise pra gente, né? Com que tipo de pesquisador que a gente quer conversar, né? Com quem que a gente quer ter esse diálogo. A gente precisa começar a construir essas redes. Eu lembro que eu estava no começo da pesquisa, eu estava ali, né, meio perdido ainda, eu fui conversar com a Catarina Segato, foi uma orientadora do Abruzzo, lá da FGV, e ela fez uma pesquisa que de alguma forma dialogava com a minha. Então a conversa com ela, conhecer os bastidores, conhecer com quem ela estava conversando, foi muito interessante para poder amadurecer no próprio processo de pesquisa. Eu acho que a gente tem que ler muito sobre o nosso tema. Não quer dizer que a gente vai usar tudo o que está ali. Acho que boa parte a gente não vai usar, mas acho que isso ajuda a gente a construir entendimento, a construir vocabulário, até para poder conversar com os servidores e com os pesquisadores do tema. Eu acho que isso é muito importante, mesmo que a gente não vai usar depois, que a gente tem que fazer escolhas, como a Karine já colocou. Acho que a gente tem que testar alguns métodos diferentes e fazer algumas escolhas que sejam conscientes. Eu tinha 13 diretorias de educação para escolher. Qual que eu escolho? Então eu tive que olhar para os dados, tive que estudar um pouquinho de coeficiente de variação essa estatística que eu não dominava nada, para poder fazer alguma escolha e poder justificar as minhas escolhas. Acho que aproveitar a qualificação, como eu coloquei, um feedback qualificado no Tribunal de Inquisição, e saber que nada está tão definido ainda nessa etapa inicial. A pergunta vai mudando muitas vezes. Acho que a forma como você vai contar lá no final não é a forma como estava no início. E você saber lidar com essa, saber que tem um grau de incerteza, tranquiliza para que você possa desenvolver sua pesquisa. Acho que o papel da Cecília enquanto orientadora foi muito importante ali, trazendo as reflexões necessárias para que eu pudesse desenvolver minha pesquisa. Eu acho que a grande diferença da EC para o mestrado é que você deixa de ser um pesquisador. Você começa a tornar um pesquisador mais autônomo, né? E o seu orientador ele vai fazer boas perguntas ali para que você possa ir respondendo a sua pesquisa. Pode passar para o último slide, por favor. Acho que alguns desafios da etapa pós-qualificação, né? Você tem que lidar com uma realidade complexa quando você entra no campo. Posso ter mais 2 minutos? Quando você vai para o campo, você entra com uma realidade super complexa, você vai ali conversar com os burocratas, você tem um monte de coisa que você não olhou, que você não tem nem ideia do que é. Tudo bem, sabe? Faz parte do processo. Você vai ter que operacionalizar um método, então você vai ter que ler sobre metodologia, vai ter que analisar dados depois, que é exatamente isso, obter, produzir e organizar dados. Você já qual é o point, você vai ter uma enxurrada de dados. Eu fiz, não sei, acho que eu fiz umas 20 entrevistas, tinha folhas e mais folhas de transcrição, e algumas coisas você vai ter que transcrever, vai ter que marcar ali, fazer algumas marcações do texto, criar algumas categorias que vão te ajudar. Tem que lidar com essa imprevisibilidade do campo. Às vezes você vai lá e você marcou com a pessoa não está lá, é super longe, você gastou dinheiro, enfim, acontece. Você tem que analisar e dar sentido para os seus dados, a partir das escolhas que você fez, e construir essa narrativa que sintetize suas descobertas e seja coerente com as suas escolhas. Acho que esse grau de incerteza você tem. Aí pode passar para frente dele. Tentando pensar em como superar. Você tem que fazer essas coisas que ajudem a responder sua pergunta e ser transparente em relação às limitações. Eu acho que eu fiz várias dessas escolhas e procurei ao longo do meu texto ser transparente, porque isso te dá uma tranquilidade para que na defesa você esteja bem tranquilo em relação ao fiz essa escolha, não olhei para isso e tudo bem. Isso pode ser outra pesquisa, enfim, são 2 anos de pesquisa, não é, enfim, você pode continuar pesquisando depois.
Voltar atrás sempre que for necessário, com responsabilidade. Então, ali mais no final da pesquisa, eu vi o quanto que os burocratas na escola eram importantes e eu incluí isso na minha pesquisa. Deu tempo, enfim, estava com alguma forma e consegui incluir essa categoria analítica. Escrever do fim para o começo, isso a Cecília me dizia sempre. Eu acho que eu não fiz isso tão bem, foi super difícil fazer isso, mas acho que com a minha experiência profissional hoje eu vejo quanto é importante você definir algumas questões estratégicas antes de você ir contando ali a parte mais de como isso aconteceu, né? Eu acho que essas provocações da Cecília foram super importantes e foi super difícil fazer isso. Tem que escrever bem a metodologia, que eu acho que isso garante uma tranquilidade na defesa. E tratar o seu orientador como um leitor qualificado, não como um oráculo, né? Cecília, ela não tinha respostas prontas, né? Então eu acho que o que ela mais podia fazer era perguntas, né? Ter uma leitura qualificada, isso me deu muita tranquilidade para construir a pesquisa. Enfim, uma última questão que eu trago é dar uma oportunidade para o acaso e improvisar. E aí eu, até se você passar aí, tem um podcast que eu vi recentemente que é o Improviso, uma estratégia de sobrevivência. Eu acho que o tempo inteiro a gente está improvisando, seja na nossa vida profissional, acadêmica, pessoal. Eu acho que isso, improvisar não significa ser, sei lá, exatamente, ser responsável, ser largado, acho que não é isso. Mas é que sempre vai ter um grau de acaso, sempre vai ter uma coisa que você não pensou antes, porque a gente é limitado, nós somos uma pessoa só, a gente não expõe tudo sozinho. Então acho que a gente dá um pouco de oportunidade do acaso, é bem interessante de a gente poder, enfim, gerar conhecimento novo, enfim, criar inovações novas. E acho que outra coisa que eu coloco como desafio é sempre interagir com colegas, né, o máximo possível. Às vezes o processo é solitário e você trabalhar com colegas, poder interagir, enfim, e até ajudar o seu orientador com outros orientandos, eu acho que isso não é terceirizar, ou muita gente fala, o meu orientador eu pedi para fazer isso, está terceirizando o trabalho. Não, isso não é terceirizar o trabalho, eu acho que isso é desenvolvimento mesmo. No mundo profissional a gente tem, né, trabalha com estagiários, que são pessoas que a gente, com uma experiência maior, você vai desenvolvendo. Eu acho que no mundo acadêmico a gente também tem isso, a gente vai transferindo competência, desenvolvendo competência a partir de orientar outras pessoas. Enfim, são essas reflexões que eu coloco. E é isso, tem algumas só perguntas aí para reflexão, que eu não sei se faz sentido aqui, mas a gente pode pensar. Obrigado, gente. Fazer a apresentação dos três e depois a gente abre para perguntas. Anote as perguntas. Anota as perguntas, então, para não esquecer. Eu queria fazer pergunta para a Karina, para iniciar algumas apresentações. E depois a gente abre para as perguntas. Bom dia. No nosso aluno de graduação de PPM, mestragem de PPM, você agradeceu o convite, o professor, por poder aqui. Eu vou uma apresentação um pouquinho diferente, focando um pouquinho mais na história acadêmica da educação. Comecei em 2011, aqui na sexta ou sétima. Quando eu fiquei já, eu não tinha que fazer na economia, eu gostava de fazer economia eu gostava de cura, eu para cá, já tinha um foco. Eu gostava da gestão, eu gostava de saúde, eu desde o começo. Eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, eu até me direcionando o que eu queria atuar, o que eu queria estudar, o que eu queria trabalhar na área, e foi um pouquinho diferencial para eu conseguir, desde o começo da graduação, direcionar o que eu queria. Acho que tem uma muita que tinha, você como pessoa de novo, saindo do colegial, entrei na faculdade, entrei na faculdade, mas agora eu estou fazendo a faculdade. Vai fazer a graduação, tem uma coisa de retardo, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro, um pouquinho daquilo outro. E eu estou pensando, eu não aprendi, então acho que sempre importante foi isso, você sabe o que você gosta de fazer, falando
tem várias áreas de pesquisa, o que você pode estudar, o que você pode fazer, e também você fica fazendo o que você não gosta. Não, tem que saber tudo, tem que fazer tudo, tem que gostar de tudo. Não, tem isso, o que você não gosta, eu falei, cara, eu não gosto de uma na hora que do outro. Hoje eu faço achar isso que eu posso complementar. Eu fui pegar disciplina em outras áreas, na época que eu só peguei aqui, peguei algumas de marketing, algumas de turismo, peguei lá de regulação, de consumidor, algumas na área de TI, de analisar, cálculo, alguma quantitativa, que era uma área que eu gostava. Então é importante, eu acho, que da realização é interessante fazer. Logo como é que pensa no capítulo de férias, porque você foi na ponto lá, você conseguiu, se você gastar uma semana de férias, todas as férias, fazer uma disciplina, quando você chegar no ano, você tem o TCC, tem o estágio, tem pelo menos umas 8 matérias menos para ser cursado. Então é um tempo que realmente faz falta para a gente estar fazendo TCC, estágio e disciplina. Então, e começar um planejamento da graduação é algo importante logo no começo da graduação. Além disso, eu fui uma atividade extra, participei quando estou falando do senhor administrador da Feira do Livro, que ele acha, eu tenho começado uma época, depois parou, eu fui no final do ano que retomar a Feira do Livro, começar a organizar ela, fazer um pouquinho mais institucional, fazer a prestação de contas dela, fazer um manual, a prestação acessível para os 3 anos que eu vou fazer, institucionalizar o evento, que estava de todo ano. Eu aqui, quando eu estava no tempo daquele evento da EAI, que tem que ser fechado, por exemplo, por sorte conseguiu voltar, acho que agora já estava institucionalizado, daí que da faculdade é um evento grande que corre aqui. A iniciação científica, ele falou que foi importante também para, além da disciplina, você estudar um tema que você quer, você começar a se aprofundar naquilo que você gosta, naquilo que você conhece, entender como que é a dinâmica daquele projeto. E eu tenho que em 2015, lá no interior, fazer um trabalho comunitário que eu interesse, não só o meu é importante fazer o Estado, assim, dentro do Estado tem as outras atividades que você pode fazer também para conhecer o que você quer fazer, o que você quer atuar. Fazer um estágio, uma monitoria, um auxílio, um estágio de curso não remunerado. Então, algum desenho você vê, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, isso é realmente o que eu achava que era. Eu disse, foi um ano que o corretor do CRI, da Econômica, consegui 2 pontos de intercâmbio lá para Portugal, no Instituto Carlos Eduardo, principalmente no curso de informática médica e no curso de gestão pública, sempre lá em gestão. E depois eu consegui a Bolsa Médica Acadêmica fazer aqui a situação da Universidade de Vigo. Eu ainda tenho, né? Ainda tenho, eu fiquei 1 ano e meio lá estudando, vendo, e algo muito interessante foi isso, que como já tinha desde as férias algumas matérias já feitas, isso deu uma liberdade de cursar algumas disciplinas que não necessariamente contariam para a carga horária que estava completa. Então, tinha a possibilidade de refazer algumas matérias que eu tinha feito aqui no primeiro ano, outro olhar, com outros focos, com outras dinâmicas. E ainda tem muita discussão brasileira de desenvolvimento social, combate a problemas, estruturação de políticas sociais, de desigualdade. Quando eu ficar lá, eu vi ter outras discussões, outras formas de esse problema. Quando eu estava começando a discutir o problema de imigração, de entrada de afropeu, a discussão da pobreza, era uma discussão completamente diferente do que era a pobreza aqui no Brasil.
questão dos advogados, dos imigrantes, da translocação de pessoas. É uma discussão completamente diferente. Problema de saúde, do sistema de saúde, e realmente abriu muito, tipo assim, o leque de visão, tipo, não é só, tipo, tem outros problemas na área, outras formas de ter, outros autores discutindo, a própria metodologia do ensino lá é completamente diferente. Lá, enquanto a gente tinha autonomia, lá na segunda-feira, segunda, quarta, a gente tinha que ter alternado, que é um foco de trabalho em grupos, uma metodologia extremamente diferente, a questão do trabalho, a questão da pesquisa lá, a grande diferença do que a gente então realmente foi uma oportunidade de outras metodologias para fazer, outra forma de olhar a minha questão. Como eu falei, o disciplina falou uma forma de como é a organização não é essa que a gente está acostumado no brasileiro, passando muito bem colegiado, é de aula de manhã de tarde, então horário para horário, de segunda a sexta, então tem outros modelos que são aplicáveis, a graduação vai 3 anos nas graduações. Então, é um outro livro, uma outra forma de se pensar sobre o que é estudar, o que é fazer uma graduação. Então, o pessoal estagiar lá, o estágio por lá, eu consegui estar também na área da saúde, mexendo com instituições sociais, além de fazer o estágio numa organização social, então uma vontade, numa organização social, consegui um estágio no conselho lá, relacionado com familiares da área de organização social, encontrado algo básico, mas já no setor. E o TCC que eu fiz lá acompanhando os sistemas de saúde dos países, Portugal, Espanha e do Brasil, sobre alguns problemas estruturais, financiamento, aquisição de competência, relação com o setor privado e a estrutura jurídica. Depois eu vou ter oportunidade de fazer um mestrado em GPT, eu tinha em 2016. Então, vamos pegar disciplinas fundativas da graduação. Aqui a gente também teve, eu peguei disciplinas em outro lugar, eu professor, falando de economia e produção de público, que é uma oportunidade muito interessante, porque você tem uma grande possibilidade de abrir o leque, não só viajar para outros setores. Você quer estudar educação, você tem a faculdade de educação, você tem a faculdade de pública, você tem a faculdade de urbanismo. Então, você precisa ter uma direção do que você quer atuar. Acho muito interessante você pegar essa tradição aqui, não usar a tradição de uma técnica, mas realmente o que é a tradição de gênero, usar a tradição para você conhecer aquilo que você quer, fazer contato com pessoas da área que você quer atuar. É muito interessante discutir. Porque uma coisa é você discutir saúde pública como se fosse gestão pública e toda gestão. Outra coisa é discutir saúde pública, o enfermeiro que trabalha no hospital, o administrador que trabalha na direção do hospital. Você consegue ter uma visão tanto prática do direito da coisa que talvez se você ficasse só em um ponto, você não teria assim, então essa visão um pouco mais ampla. Então, eu fiz curso muito orientado aqui, uma organização em relação com doutores e outros indicadores. O processo de mestrado consegui fazer 3 artigos, 4 congressos, foi enriquecedor para poder discutir o seu trabalho com outros escritores, com outras pessoas, poder apresentar o que eu está fazendo, que é um vídeo que pensa que ele fazia. E os últimos anos de pesquisa. Eu comecei a pesquisar a questão do financiamento, que seria uma continuidade do meu TCC, pegar uma área de financiamento e levantar algumas questões para discutir as questões em comparação a outras realidades. Nós vamos dar não situações de mudar a pesquisa com o tempo. Aí, focando o que eu tinha estudado, continuando uma questão. Comparar Brasil e Portugal, em questão da OES, questão de contratualização, delegação de serviço de saúde. Eu, conforme
aparecendo alguns problemas metodológicos, alguns teóricos, ele repercutiu novamente, no pesquisa foi da primeira Brasil do Estado de São Paulo. Daí ficou que mais começado sobre a questão das organizações sociais e hospitais de alta intensidade em São Paulo. Como limitação como é um problema do âmbito da ética, muito debatida, tanto a questão gerencial, como a questão ideológica, exceto no século, exceto na votação terceira, por exemplo, sobre seguro, isso é terceirização, isso é privatização, isso pode ser considerado bom, até o ponto de como reportar isso para que não seja uma repetição de coisas que já tenham sido feitas. Então, decidiu focar em hospital de alta complexidade, que é um número pequeno. Eu tenho um grande número de hospitais gerais de alta complexidade, então exatamente o que você fala, é um número reduzido, são as suas características. Então, a metodologia, que eu acho que contando bem, incluiu três metodologias diferentes, tem confluído. Foi painéis, com a apresentação do estado de painel, depois o encadeamento do painel, tanto filmes filológicos, quanto a tecnologia de saúde pública, de saúde pública primordial. Vamos estar projetando como projeção com passos para a utilização do terreno, uma análise de correção de indicadores. Mas foi uma coisa que eu tenho que estudar para mim, porque você não vai fazer muito dar na mão, do que correção um pouco de estatística, aprender programação, utilização do R, levantar outras áreas de pesquisa que eu não tinha tanto conhecimento, como que era aquela metodologia, como eles foram para abordar, como eles interpretavam os dados. Por exemplo, todo problema que você achar o dado, você só tem que interpretar o dado. E o dado não isso se só, tem que saber o que isso significa. E o análise de conteúdo vamos nos contrastes, pilotar o dado e falar, você tem alguma explicação por quê? Pensando na textual, os contrastes, conteúdos, escalas mais quantitativas. Aqui, uma das dificuldades que nós vamos mencionar aqui, que daí a grande dificuldade já para reconhecer, é normal, a questão do tempo, mais de 2 anos, não era um curso para a pesquisa. Esse tamanho, não tinha esse tempo, correr atrás de outras coisas, está aberto a mudança, a alguns conflitos, realmente você tem que estar aberto a mudança, tem que estar aberto a aceitar outras coisas, e no final, o muito importante é saber que a humildade sobre o seu resultado. Tá, passei 2, 3 anos pesquisando isso, eu achei, no meu caso, que foi comparar a eficiência, eu acho que deu resultado que o ESP, ligeiramente, a eficiência maior do que a administração direta, não quer dizer que eu tenho certeza que o ESP vai ser sempre melhor, assim, não. Eu conheci o seu trabalho, tem uma limitação, quando ele vai ser aplicado, discutir também essa limitação, o que você achou era importante, era interessante, e qual contexto eu achei citado, qual o período que eu achei citado, o que ele representa, o que significa, como pode ser extrapolado. Eu tenho atualmente, o mesmo motivo por causa desse trabalho, atualmente eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, na proteção de contas das organizações sociais. Ano passado, eu tive a oportunidade de assumir a diretoria por um mês, a diretoria foi em festa, essa faço com da equipe, eu para assumir a reitoria. Além de nós fazendo a especialização em diretoria em saúde, para realmente dar um complemento, não já criaram no início, eu pesquisei isso, eu disse, não, eu estou sempre fazendo uma coisa que
Depois você sempre está correndo atrás de alguma coisa a mais, sempre está querendo pesquisar alguma coisa a mais. E agora ele está numa situação de pensar no que vem depois do capaz de começar um novo errado para dar continuidade também. Eu acho que o palco não era preciso você não deixar ela morrer. Tolerante será um cursinho, dando uma situação, doutora. Você pode estar continuando para que você possa, continuar aprendendo e repassando o que você está aprendendo, com continuidade aqui, não ser algo só, para ele chegar ao jeito que eu achei tempo, realmente você aplicar aquilo que você está estudando. Obrigada, Diego, Karine, Bruno. Vamos então abrir para as perguntas. Eu vou passar o microfone. Vamos fazer uma rodada de várias perguntas para várias pessoas. Oi? Pronto, ligou. Quem quer? Você pergunta? Bom, queria começar agradecendo vocês três. Para mim foi um presente como professora ver o amadurecimento de vocês. Eu acompanhei vocês três em diferentes momentos do mestrado. Mas eu queria um pouco provocar os três a fazer uma fala breve, porque a gente já tem mais uma rodada, sobre o impacto que o mestrado teve na vida de vocês, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica. Por que vocês vieram fazer o mestrado aqui? Que diferença fez? Vocês entraram e saíram do mesmo jeito? Certamente não, mas o que mudou para melhor, o que mudou para pior? Só isso. Porque tem a resposta, eu venho para fazer perguntas. Diga o seu nome, por favor, para quem vocês vão fazer a pergunta, ou se é para todos. Lucas, levanta, por favor, fica mais fácil. Passar o telefone. Bom dia, eu queria agradecer a existência dos três. Eu queria saber como que foi para vocês começar nessa vida da pesquisa e tudo mais. Estou começando agora, me sinto muito inseguro e eu tenho muita curiosidade, mas eu queria uma olhada dessa. Eu perguntei para alguns professores, mas é sempre bom perguntar. Como é que foi começar e essa segurança, como lidar com isso? Oi, meu nome é Paloma e eu queria fazer uma pergunta para quem trabalha no governo atualmente. Queria saber como foi o processo até chegar nesse posto e como o mestrado ajudou nisso. Também se tem relação o tema de pesquisa com o que vocês fazem hoje. Oi, meu nome é Luciana. Eu queria fazer uma pergunta aqui da ponta. Isso, Diego. Diego, você falou sobre a questão do planejamento acadêmico. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como foi esse processo para você, como que você fez. Mais alguém deste lado aqui? Eu não preciso. Alguém deste lado aqui? Não? Onde vai ter mais um bloco, aí eles podem ser. Mais alguém? Mais um. Ainda com a vida para frente, mas eu planejamento acadêmico, né? Porque eu tem que fazer também. O que você quer fazer, o que você gosta de fazer e o que você não gosta. Acho que, tá bom, você entrou na faculdade, você está aqui dentro, lá você precisasse bem. Porque assim como eu não saber limitar. Ninguém vai ser bom em tudo, ninguém vai ser péssimo em tudo. O que eu gosto de fazer e como eu gosto de fazer. O mais difícil, uma coisa interessante que eu o que eu quero depois de fazer na faculdade.
Eu não gosto de tal coisa, eu vou estudar só isso. Tá bom, mas depois o que você quer fazer com isso? Tenta me responder um pouco. Eu pergunto como o tema ajudou o mercado, para fazer o trabalho. Quando eu estava fazendo isso na Espanha, o professor, o orientador tinha falado. Não adianta você fazer um óleo de peixe se você queimar o arroz. Então, tipo, uma coisa muito importante, eu queria pesquisa, você deve saber o básico, você se aprofundar sobre o básico também da arte. E eu queria dar saúde. Quando eu estava no projeto, qual foi a primeira coisa que eu comecei a pesquisar? Que eu ia estudar o SUS. Quando o SUS começou, quais eram as principais leis, quais eram as principais questões, as principais problemas atuais, como ele funcionava. Eles não adianta que discutir um problema socioemocional, discutir o problema da falta de financiamento do SUS, em pequeno município. Então, primeiro, se nós vamos discutir o problema de financiamento, pequeno município pequeno, o que é o SUS no pequeno município? Como que é esse financiamento? Como esse financiamento chegou naquele patamar? Como ele era antes? Como o financiamento é feito ou pode ser feito? Então, a gente faz esse planejamento aqui. O que você quer trabalhar? O que você quer trabalhar? Então, isso pegar, fazer um planejamento acadêmico. Para ver quais matérias podem agregar na sua área. Uma coisa muito interessante que eu vou fazer depois ele vai, além do Facebook, fazer um LinkedIn. Eu vou poder ensinar para dar uma dica, vai no LinkedIn, veja as vagas que você. Eu queria trabalhar como analista de saúde em Moés. Vê esses caras, o que eles estão pedindo, quais as principais competências que eles pedem, quem trabalha na área, o que é formado, quem trabalha na fase, procura entrevistas das pessoas, artigos das pessoas. A maioria das pessoas usa bastante contabilidade. Então vai ver algumas matérias de contabilidade apenas dizendo, eu quero trabalhar com orçamento público, mas eu odeio contabilidade. Então, como é o trabalho, o que as pessoas pedem, o que os profissionais da área estão fazendo, e direcionam para fazer nessa área. Em relação ao trabalho, devido ao necessário abrir uma vaga na prefeitura, eu estou trabalhando com prestação de contas, uma pessoa da legislação que foi orientador do Senado falou que tinha essa vaga, tinha um mandato para alguns institucionais essa vaga, se quiser isso. Eu falei que tinha, mandei um currículo, aí quando eu fui fazer entrevista, falei que no meu ensino tinha trabalhado, estudado saúde, estava estudando mestrado, a área de Orestes, uma avaliação, e eu conheci o Orestes lá fora, quando eu fiz estágio, fiz trabalho social, fui na organização social, o que você pesquisou, já dá para eu conhecia a área, conhecia a legislação, eu conhecia o tema. Então eu falei, você vai, eu quero fazer um estudo, eu quero trabalhar com escolas. Então você vai fazer uma entrevista numa ONG, eu tive assistido a orientação de poluição ambiental e estudei sobre transporte público. Então, começa o próprio orientador ver aqui o que vocês fazem para o perfil que ele necessita. Então, use seu TCC, use seu IC, use sua legislação. Também algo a mais, você mostrar, é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de estudar, é isso que eu conheço. E realmente, quando você coloca depois no seu Facebook, no seu currículo, no seu LinkedIn, no seu WhatsApp, que o pessoal você tem uma coerência do que você vai fazer, você tem um foco no que você conhece, é algo que realmente ajuda você a se inserir naquela área que você quer. Eu acho que eu fiquei tão empolgada na fala da trajetória acadêmica, do trabalho no mestrado, que eu não falei onde eu estou trabalhando, né?
Hoje eu trabalho como pesquisadora no Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, então eu continuo trabalhando com pesquisa. Respondendo a primeira Renata, qual seria o impacto de mestrado na minha vida, eu acho que eu dou um passo antes e eu penso qual é o impacto da pesquisa na minha vida. Que eu fiz faculdade dentro do meu contexto, né, que era um contexto de pequenos municípios, que era a região onde eu morava, e ter contato primeiro com a pesquisa teve impacto muito grande na minha vida, que foi olhar para o meu próprio território, olhar para os serviços públicos que eu utilizava com um olhar totalmente diferente. E esse olhar que uma vez que muda, não volta mais atrás, né? E você fica mais crítico, você fica mais analítico, você consegue entender a complexidade de implementação de política pública. Uma política pública que é pensada nacionalmente, tem que chegar na ponta e o burocrata de nível de rua, o burocrata ficar ali com uma formação que às vezes não está coerente com aquele desenho de política pública. Então, eu consegui, a partir desse meu contato com a pesquisa, compreender melhor qual era a minha realidade local. E eu lembro do meu discurso de final de curso, eu falei isso para o reitor, que a universidade era muito pequena, então eu falei com o reitor falando sobre isso, né, agradecendo por essa oportunidade de receber um novo olhar, que é o olhar que a pesquisa te dá, esse olhar analítico e mais crítico diante da complexidade que é a gestão pública. E aí eu vim para o mestrado, e o mestrado teve N impactos na minha vida. Primeiro foi uma grande mudança, porque eu vinha de uma realidade de pequeno município e eu vim para São Paulo, Ceará, São Paulo. Eu tive uma mudança institucional muito grande, porque era um lado que tinha 5 anos de vida para a USP, uma universidade muito pequena, muito grande, não foi mais um impacto. E teve um impacto maior, que é hoje poder trabalhar com pesquisa, que é o que eu quero continuar fazendo. A Unilab me deu esse olhar mais para a gestão, mas ter feito de EPP me deu a possibilidade de ter um olhar mais multidisciplinar. Então hoje no trabalho eu utilizo muito isso, assim, eu trabalho com governança territorial e agenda de desenvolvimento territorial na Amazônia, olhando muito para os territórios. Então a gente tem que dialogar com a pessoa do direito, com pessoas da administração pública, da política pública, da economia. Ter feito GPP aqui no mestrado me ajuda a ter o vocabulário necessário, às vezes uma lente que eu às vezes não aprofundei tanto, mas eu consigo mapear o que eu tenho que falar, o que eu tenho que conversar a partir dessa formação multidisciplinar. Então o mestrado teve esse grande impacto para mim. E a segunda pergunta, que é... Desculpa, Lucas. Como eu iniciei, né, o processo de pesquisa, como foi iniciar? Eu acho que eu separaria alguns tópicos, que primeiro foi respeitar o meu tempo de amadurecimento. Eu tinha 18 anos, então eu era bem crua na pesquisa, então eu respeitei isso. Eu busquei bastante orientação, porque o meu lugar era esse lugar ainda de inexperiência, então a gente tem que entender mesmo, tentar segurar a ansiedade. Foi importante para mim circular e conversar com quem estava na pesquisa. Eu estava numa universidade que, apesar de ser pequena, ela tinha bastante recurso no início, porque toda universidade, quando é criada, ela é incubada com bastante recurso. Então, eu pude participar de bastante eventos, eu pude circular nos lugares onde já tinha outras pessoas que estavam fazendo pesquisa, e isso é bastante importante para mim. E um terceiro ponto foi fazer e escrever. Assim, eu não nasci sabendo, né, escrever dessa forma acadêmica. Aliás, essa forma de escrever acadêmica a gente só aprende na faculdade, nem no ensino médio dá esse suporte. Então, não ter medo de escrever e mostrar foi muito importante. Assim, a gente vai ter que, e a academia exige essa exposição, né? Então, escreva, reescreva e mostre nesse processo de pesquisa. É isso. Vou tentar amarrar as respostas aqui, mas pegando um gancho aqui da Renata, né, que ela colocou o impacto na vida acadêmica para melhor e para pior. Primeiro que eu acho que para pior não existe, porque eu acho que até numa experiência de fracasso você aprende coisas e isso sempre é para melhor. Então, mas a minha experiência considero que foi muito boa aqui. E o que eu aprendi foram, acho que, técnicas de pesquisa, né, acho que isso a gente aprende muito no mestrado. Em relação à graduação, você tem um geral, assim, né, de muitas coisas, e no mestrado você vai aprofundar mesmo técnicas de pesquisa. Acho que outro ponto que é muito útil hoje profissionalmente é saber fazer perguntas. Acho que o mestrado instiga isso no seu tempo inteiro, saber fazer boas perguntas e investigar. Acho que quando você quer transformar a gestão pública, saber da gestão pública, você tem que fazer perguntas o tempo inteiro sobre você mesmo, sobre a organização que você vivencia, né?
Acho que isso eu carrego muito até hoje, e muito do que eu aprendi durante o processo de pesquisa eu carrego até hoje. Então, conversar com burocratas de médio escalão é a minha vida hoje. Eu sou um burocrata de médio escalão, considero assim, né? Mas eu converso com burocratas o tempo inteiro, saber ali quais são os interesses, saber que esses interesses existem, que as coisas não são, né, amorfas ali, que as pessoas importam. Acho que isso eu fui aprendendo ao longo da minha pesquisa e é muito útil para mim até hoje. Acho que outro ponto que foi muito legal no mestrado é aprender a desenvolver pessoas. Acho que quando eu trabalhei coletivamente com a Cecília e com dois americanos de iniciação científica, foi um ponto que eu acho que é a minha primeira experiência ali de desenvolver alguém, né? De estar esse olhar de alguém mais experiente, que não é tão experiente assim, que está sendo desenvolvido por outra pessoa e está ajudando a desenvolver outra pessoa. Um ponto que o Lucas colocou da insegurança, eu acho que na academia em geral, né, às vezes a gente fica muito, tem alguns símbolos que são muito, eu diria que contraditórios, vou usar essa expressão, porque aqui é o lugar da gente aprender, da gente errar, da gente testar e responder perguntas, né, e fazer avançar o conhecimento científico sobre gestão, seja o olhar que você estiver colocando, né, universidade, universo, coisas. E às vezes a gente fica se colocando, né, muita pressão em relação ao ambiente que a gente vive. Acho que tem muitos símbolos que eles colocam, tiram essa possibilidade, essa abertura que a gente tem que ter. Acho que a gente tem que dar com a incerteza, saber que tem erro, que tem aprendizado no processo e que isso é natural. E aí eu acho que não carregar sozinho, né, discutir com pessoas mais experientes, interagir, né, como a Karine estava colocando. Acho que isso é fundamental para reduzir a nossa insegurança e para que a gente saiba que é um processo de aprendizado como qualquer outro. Enfim, aí respondendo um pouco a Paloma, né, acho que em relação a isso que eu já coloquei de burocratas, né, eu acho que o mestrado me ajudou nisso, a entender melhor esse universo de quem são os burocratas, que hoje é meu universo de trabalho. E aí uma questão que eu coloco também para reflexão, eu acho que na academia não faltam, acho que a gente tem bons métodos científicos, assim, principalmente na área de análise de políticas públicas, mas talvez a gente possa avançar mais. E respondendo ainda o Lucas, eu acho que é nesses métodos de trabalho, a forma como a gente se organiza para construir a pesquisa, né? Dentro do método que a gente vai usar para a pesquisa, mas como a gente se organiza enquanto indivíduos, enquanto grupos e organizações para construir isso, né? Enfim, é uma questão que eu tenho olhado assim, para o serviço público, né? Como os servidores podem trabalhar de forma diferente para construir melhores políticas públicas. Eu acho que na academia talvez a gente passe também por essa questão de como a gente construir um método de trabalho que seja mais simples e mais prazeroso até para as pessoas e reduza nossas inseguranças. Muito obrigado, então, Bruno, Karine e Diego. E a gente queria, então, agora fazer essa troca da mesa, né? Convidar agora a Sandra, a Marina e o Vinícius, né? Que são os três. Vamos novamente aplaudir, por favor. Eu queria complementar um pouquinho, enquanto eles trocam a mesa, né? Eu orientei a apresentação do Diego e eu queria dizer para vocês, ressaltar uma palavra que ele nos colocou na fala dele, mas foi muito sutil, a questão da humildade de reconhecer os limites e aproveitar as oportunidades, né? O Diego hoje está substituindo uma diretora num cargo relevante na Prefeitura de São Paulo, mas eu preciso lembrar também, né, me permite, Diego, a descrição da atividade. E ele, há pouco tempo atrás, estava visitando casa numa cidade do interior de São Paulo para verificar potenciais focos de dengue, né? Porque foi a oportunidade que surgiu para ele, já era mestrando, não tinha defendido a dissertação, e um dia ele chegou para mim: professor, eu estou tomando vacina antirrábica porque foi mordido por um cachorro numa das visitas que eu fiz, né? Quer dizer, tem oportunidades e oportunidades. Então, uma questão de ressaltar aqui que a nossa função na sociedade exige bastante essa postura da humildade para nós conseguirmos exatamente ocupar os nossos espaços, né?